Vamos ouvir a palavra pelo pastor Luiz. Ele é da Assembleia de Deus Central de Realengo. Vamos orar por ele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida do pastor Luiz, Senhor, que tem sido bênção, Senhor, para essa igreja, para a igreja dele também, Senhor, que o Senhor continue abençoando o seu lar, a sua casa, Senhor, levando ele numa dimensão contigo, Senhor, meu Deus, trazendo a revelação que tu queres, Senhor, falar conosco nesta manhã. Abençoa o teu filho, Senhor, mostra o que está atrás das letras, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz para os irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6, do verso 17 ao verso de número 28. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, do verso 17 ao verso de número 28. Eu louvo o Senhor por estar aqui nesta manhã, por mais essa oportunidade. Tem sido a minha casa, tem sido o lugar que Deus tem me abençoado. E eu já ouvi Deus falar comigo que tem caminhos que muitas vezes evitamos, né? Mas o Senhor quer andar e passear nele para poder curar-nos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, verso 17 ao 28, diz assim: Porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas. Entendendo e de boa vontade ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodia e dançou, e agradou Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse então ao rei a jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não la quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. Amém? Glória a Deus. Então eu louvo o Senhor por estar aqui nesta manhã. Louvo o Senhor porque tem nos abençoado com uma palavra dos leprosos, em que muitas das vezes já ouvimos Deus falar e usar várias pessoas sobre esse texto, e o Espírito Santo de Deus falar através da minha filha Carol grandiosamente à igreja. E na verdade eu quero até tomar essa palavra como uma palavra oficial, Carol, porque eu sei que falar a muitos corações.
Porque muitas das vezes nós não queremos ser tratados, né? Evitamos certas coisas, como o caminho era evitado devido à rixa. E é também o perigo que havia. Mas o Senhor falou através dessa passagem aos nossos corações. E Deus colocou essa passagem no meu coração, narrando essa história, em que é bastante conhecida. E algumas coisas me chamaram a atenção dentro desse texto, que ora nós lemos. E muitas das vezes nós ficamos lendo e meditando certos textos sagrados e não atentamos para os detalhes em que o escritor, através da sua pena, quer passar, inspirado pelo Espírito Santo, a nós. E aqui essa história, ela tem um desfecho que aparentemente é uma desgraça, é ruim, porque era um homem que fora levantado por Deus, como diz as Escrituras, que já fora proferido o seu nome lá atrás, a pessoa que se levantaria e através dele ele prepararia o caminho do Senhor, um homem justo, em que era usado por Deus no seu tempo, na sua vida, para alcançar outras vidas e muitas das vezes ser um incômodo para muitas pessoas, porque ele falava a verdade. E muitas das vezes, quando nós somos usados por Deus para tratar de assuntos que muitos não querem que sejam tratados, se levantam-se inimigos. E como a nossa amada filha Carol dissera, tem lepras que as pessoas querem esconder. E quando o João, levantado por Deus, começar a pregoar o Evangelho do Reino, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o momento do Evangelho do Reino, muitas das vezes as pessoas só querem ouvir, né? Eu tenho falado isso muito lá na igreja, as mensagens que vai. Eu guardei isso em uma frase e postei no status, em que em vez da pessoa ser tratada ou confrontada, os pregadores estão consolando, em vez de fazer com que a pessoa venha cair em si, ver os erros, para acertar, para alcançar. Mas muitas das vezes nós não queremos isso. E as palavras, muitas das vezes, ela vem e traz dano em vez de benefício. E essa história aqui, ela traz muito ensinamento, porque o homem que é levantado por Deus, eu já ouvi até pregadores dizerem que se ele tivesse calado, não levantaria esse inimigo. Porque hoje é assim, muitas das vezes, a gente vai dizer: eu prefiro paz do que o meu direito. Eu abro mão da minha razão, do meu direito, para ter paz. Eu não quero guerra. Eu quero viver bem com as pessoas. E muitas vezes Deus vai te colocar no campo de batalha para falar a verdade nessa situação de ser usado pelo Senhor. Vai suscitar inimigo, adversário, perseguição, afronta, mas o Senhor sempre estará ao nosso lado para fazer-nos vencedores, para fazer alcançar o propósito estabelecido por Ele para nossas vidas. E João Batista, ele sendo um homem que foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e a mensagem que me chama muita atenção, quando ele estava batizando as pessoas, e as pessoas iam a ele falou assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Uma mensagem não de consolo, de conforto, mas advertindo aquelas pessoas que muitas das vezes, achando que passar pelas águas, ser batizado, já estava livre dos seus erros, já estava abençoado e alcançar o favor. E ele, com a mensagem dura, trazia um despertamento naquele tempo, preparando para aquilo que estava por vir. E nisso ele confronta Herodes e Herodias, mulher e esposa, o homem e o esposo e a esposa, em que estava num relacionamento ilícito, porque Herodias era esposa de Filipe, o irmão de Herodes, que havia largado e contraído um matrimônio com Herodes. E ele, vendo aquele erro, começou a falar para eles que eles deveriam mudar ou deixar aquele casamento, porque não era lícito, era algo que eles estavam fazendo que não era correto.
E quantas das vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus, por Deus, e muitas das vezes nós não aceitamos e nos indignamos com aquele que está sendo usado por Deus, não para nos envergonhar, mas para nos curar e fazer alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Herodias, ela fica indignado. Herodes temia porque sabia que o homem era justo. Herodias passou por cima dessas características de João, porque o ódio tomou conta do seu coração e ela queria a vida de João. E no versículo de número 20, diz assim: porque Herodes temia João, sabendo que era um varão justo. Ele reconhecia que aquilo que estava sendo dito era verdade. Muitas das vezes nós reconhecemos que Deus está falando a verdade. A pessoa está sendo usada por Deus para falar a verdade. Mas nós, mesmo assim, deixamos de lado aquele momento que somos confrontados e damos ouvido a outras vozes. Porque ele sabia que João era justo, que falava a verdade, mas a sua esposa estava instigando ao ponto de um homem que tem autoridade lançar mão de João e lançar no cárcere. Então, muitas das vezes, nós sabemos que estamos errando, sabemos que Deus está querendo nos acertar, mas nós deixamos levar pelaquela circunstância de ouvir outras vozes e fazemos todo o contrário. Aleluia. Então ele lançou mão do João e lançou no cárcere porque a sua esposa o instigava, mesmo sem motivo para prender, lançou no cárcere. E Herodias, a sua esposa, num momento oportuno, né? Eu gosto de chamar, o Espírito me chamou a atenção para essa parte, porque encontrou uma ocasião favorável. Ela viu um projeto que queria tirar a vida daquele homem. Ela espera um momento oportuno, favorável, para arquitetar um plano para ter êxito naquilo que ela queria. Diz o texto que era festa, aniversário do rei, de Herodes. Ele convida várias pessoas, está no banquete. E aqui Marcos só narra que ela encontrou um momento favorável, mas ela já sabia que haveria aquela situação, que o marido ficaria alegre pelas bebidas, e que ele era uma pessoa impulsiva, que falava sem pensar, agia sem pensar. Então ela projetando tudo, Lucas fala que ela já tinha acordo com a sua filha. No momento oportuno, a filha entra, dança, encanta o homem. Ele faz uma promessa, porque ele primeiro diz assim: pede o que quiseres e eu te darei, até que metade do meu reino. Ele que não tinha reino nenhum, que era de Roma, não dele. Mas se está no meu comando, eu posso te dar metade. Não é isso que eu quero falar, não. É um texto mais à frente. Aleluia. E aquela mulher foi a sua mãe, diz aqui Marcos. Mas a mãe tinha fermentado seu coração para que ela pedisse aquilo. Diz o texto que ela vai à sua mãe e a sua mãe diz: pede a cabeça de João Batista. Meu Deus. Pede a cabeça dele. Meu Deus. E ela vai lá e pede a cabeça. E eu já ouvi dizer que profeta só perde a cabeça em festa, né? E tem hora que parece que não vai acontecer nada, mas na festa se perde a cabeça. E ela pede a cabeça de João Batista, e o homem meio contrariado, mas tinha dado a palavra. Manda executar João, traz lá a cabeça num prato, entrega a ela, entrega a sua mãe. Essa história é triste pelo seu desfecho, mas traz ensinamento porque primeiro foi dada a ela o direito, a oportunidade de receber bênção. A tônica da mensagem hoje: aproveite as oportunidades que é lhe dada
querem franqueada para saber pedir, para alcançar algo favorável, não aquilo que é expressivo. Aleluia, Deus. Aleluia. Nos ajuda. Porque ela, pelo seu talento, a sua habilidade na dança, foi franqueada o direito de pedir alguma coisa. Talvez você e eu, pela nossa habilidade, pela nossa condição, pela nossa experiência, portas se abrem. Porque Deus nos deu os dons e habilidades. E muitas das vezes nós agrejamos coisas que nos vai facultar oportunidade para nós. Portas que se abrem. Situações que é favorável. Coisas que Deus faculta que aconteça para que nós alcancemos alguma coisa. E naquele momento ela tinha tudo para alcançar uma grande vitória. Quantas das vezes nós estamos batendo, como diz o texto, bater, abrir-se-vos-á. E quando se abre, não sabemos o que fazer com aquilo que está diante de nós. Oramos, Deus queria situação favorável. E nós não sabemos como lidar com aquela situação, com aquela oportunidade franqueada. E ela vai a quem está com o coração contaminado, rancoroso, revoltado. E entra numa trama que não era dela. Participa de um projeto que não era dela. Estraga ou perde a oportunidade que foi lhe dada para satisfazer desejos de outra que não tivera. Então a palavra hoje é: saiba pedir. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Porque as oportunidades vão vir. As situações vão acontecer favoráveis. Porque Deus sempre vai ouvir as orações. Mas quando Deus for favorável, franquear a ti a oportunidade, o que você vai fazer com ela? Qual vai ser o seu procedimento? A Bíblia diz que Salomão sobe o reino, e o Senhor lhe aparece em sonho, e disse: pede o que queres aí. Porque ele tinha uma responsabilidade, ele sabia que a tarefa seria árdua. Ele diz o texto que ele pede sabedoria para governar, para saber entrar e sair. Já que foi me dada a oportunidade, ele podia, como diz o Senhor mais à frente, já que tu não pediste a morte dos seus inimigos, mas pediste sabedoria para poder entrar e sair, governar aquilo que eu lhe confiei, eu vou te dar sabedoria e prosperidade, riquezas. Porque o olhos dele não estava voltado para os seus inimigos, estava voltado para aquele que ele confiou aquele negócio. Talvez as portas se abram, Deus diz assim: olha para mim, e você vai entrar por ela e será abençoado. São coisas que Deus faculta. Eu estava falando até outro dia que muitas vezes nós pedimos para ser mãe ou pai e não sabemos lidar como ser mãe. Pai, Deus, me ajuda a ser pai, me ajuda a ser mãe, me ajuda a administrar o que tu colocaste em minhas mãos. Eu vi a Carol, o garoto aqui, eu já preguei com meus dois filhos, vou fazer 24 anos agora, dia 24 de fevereiro, no colo. Preguei com os dois, queriam ficar agarrados, e a Vitória menorzinha lá engatinhando, querendo também subir. Falei: Jesus, tem misericórdia, não tenho 3 braços. Mas a gente pregava. Porque Deus nos prepara para a guerra. Se você não tem condição para desenvolver aquilo que Deus colocou em tuas mãos, peça a Ele. Porque Ele vai facultar isso. Salomão pede sabedoria. Eu tenho uma missão, a porta se abriu, Deus me colocou, que eu não vou ser nesse lugar, como Deus quer que eu seja nesse lugar, como Deus quer que eu proceda diante dessa situação que Ele me franqueou. Porque as oportunidades vão surgir, Deus vai abrir as portas. E Deus quer que você tenha sabedoria para pedir, irmãos.
Porque muitas das vezes ela se abre pelas suas habilidades, porque Deus não permite. Tem hora que você faz um esforço tremendo para que ela se abra. E muitas das vezes ela se abre mesmo com o seu esforço. Você, por não ter o propósito, você naufraga. Então a tônica da mensagem hoje, saiba pedir. E quando pedir, tenha propósito para alcançar aquilo que você está pedindo. Não para satisfazer a outro, porque aquela menina pede a cabeça de João Batista, porque queria satisfazer o desejo da sua mãe. Porque foi instigada por outro. A cabeça não passaria de 3 dias, teria que se desfazer dela. Algo temporário, algo passageiro. A porta se abra, peça algo que venha com a bênção de Deus, porque diz a palavra que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Saiba pedir quando Deus disser, peça e eu lhe darei. Saiba pedir. Porque se bate não sabe quando a porta se abrir o que devemos pedir. Pedi, pedi e não recebeis. Por que pedir não? A Bíblia diz que a rainha Estela jejuou, buscou a Deus para que fosse aberta uma oportunidade. Gente ora, jejua, sobe montes, faz campanha, Deus abre. Narai, xedebiarabai, assai. Pagamos preço, como se diz aí, e quando Deus dá a oportunidade, nós a desperdiçamos. Sacrificamos tanto, e quando ela chega, a gente não sabe o que fazer. E ela jejua, ora, coloca todo mundo para jejuar e orar. E Deus, eu vou abrir a porta, hein? E quando se abre, ela entra na presença do rei e recebe aquela mensagem: pede o que queres, que eu vos darei. E o Senhor nessa manhã diz: eu abro a porta para você, pede o que queres, eu vos darei. Mas sabe pedir? Narai, Xodou, Rabai, Assai, Nebiarabás. Não peça a cabeça de ninguém. Não fique olhando para o adversário. Olha para o Senhor. Tira ranco do seu coração. Tira o ressentimento. Tira a mágoa. Lança fora isso com o coração limpo e quebrantado. Eu preciso é disso. Eu quero é isso. Eu sempre falo que eu aprendi isso, que muitas vezes as pessoas fazem um agravo, situações que nos entristecem, até fere o nosso coração e nos machuca. Aí a gente chateado, indignado, revoltado, com ódio no coração, vamos orar. E a oração, se Deus faz justiça. E lá dentro você mata logo esse camarada, mata logo, faz ossos. Eu aprendi assim, quando estiver assim, nem ora. Deixa aquilo sair do seu coração, para depois você dobrar o joelho e orar e dizer: Deus, tenha de misericórdia. A palavra diz que Jesus, cravado lá na cruz do Calvário, levanta a sua voz antes de dizer está consumado, e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não são culpados, eles são a vítima, está sendo um objeto na mão de Satanás para tentar destruir o teu plano, o teu projeto. E muitas das vezes nós olhamos nós como vítima, porque nós que recebemos o agravo, diz assim: olha com outros olhos, veja com meus olhos, eu vou lhe facultar a oportunidade. E o provérbio diz assim: ó, quando o teu inimigo cair, não se vangloria disso, porque senão o Senhor vai se olhar para ti e falar: opa. Então muitas das vezes a porta se abre porque nós temos habilidade, Deus nos franquia isso. Outra vez é um esforço, oração, jejum. E o que você vai pedir quando for aberto?
Ela foi a sua mãe. Mas ela sabia que a sua mãe trazia rancor, ódio. E outros escritores do Evangelho vai dizer que já tinha acordo. Mas ela alimentou o projeto da sua mãe. Não quis alimentar o projeto de Deus. Muitas vezes tu sabe que Deus tem um propósito diante da situação. E até quando eu estava dando aula no domingo, eu pensava assim, mas assim, começou a se defender. Eu falei, irmão, não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daquele que Deus chamou. Talvez esse negócio que você está achando que está sendo vítima, que está sendo crucificado, Deus está usando para te promover. Vai orar para saber o que Deus tem nesse negócio. Porque eu já falei aqui, onde eu posso, quando eu cito esse texto, eu falo que muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizer assim, Paulo e Silas na prisão cantavam e oravam, e não está escrito isso. Está escrito que eles oravam e cantavam. Sem saber do propósito, você vai murmurar, que é natural. Mas se você souber do propósito, você vai glorificar a Deus. Porque o melhor é o fim das coisas do que o início dela. Por que se abriu? Como se abriu? O que é que eu faço com quem está aberto? É Deus falando com você nessa manhã. Você pediu, se abriu. Por que se abriu? Pergunta por que está aberto. Qual é o propósito dessa oportunidade? O que tu vai fazer com a oportunidade? O que Deus tem para essa oportunidade que Ele lhe deu? Então muitas das vezes nós não sabemos. E por não saber, ouvimos outras vozes. Ela não ouviu voz qualquer, foi da sua mãe. É hora que tem pessoas confiáveis que não dão bons conselhos. Pessoas confiáveis que não dão boas instruções. Até a irmã estava falando ontem no zap comigo, dizendo assim, eu fui em vários profissionais, me mandaram fazer isso. Cheguei aqui agora, fui nesse médico, já passou outro negócio, mudou totalmente o tratamento, o remédio, profissionais, cada um com as suas intenções. Até chegar um não dele desse jeito errado, você não vai alcançar. Tem hora que você vai à pessoa certa, o profissional. Ele dá um conselho, você diz, eu tenho que estar de acordo com aquilo que tu tens para mim. Porque nós não temos hábito de consultar o céu antes, para tomar as nossas decisões. Ela teve a oportunidade, saiu para consultar a sua mãe. Saiu da presença daquele rei para consultar, não se precipitou, mas foi a pessoa errada. E Deus nessa manhã dizendo assim, foi a pessoa certa, hein? Porque o bom conselho vem do Senhor. Ele que vai instruir. A Bíblia diz que os planos são no coração do homem, mas da boca do Senhor a resposta. Tem coisa que parece boa, tem coisa que vem de fonte boa, mas não é boa. Tem gente que tem coisa que vem de fontes confiáveis, mas não é boa. A porta se abriu. Está aberta nesta manhã para você e para mim, porque o Senhor abriu. Amém. E foi decantado aqui, falado que Deus abre porta onde não tem parede. A oração da irmã, ela falou isso, não é isso? Que tem um hino que fala sobre isso. Ele abre porta mesmo, ele dá ele faculta a oportunidade. Facilitar, ele não facilita, ele cria a circunstância. Deus nunca vai facilitar, né? A gente com nossos filhos, né? A gente quer facilitar, mas Deus não faz isso. Deus cria meio para você alcançar. Então Deus abre porta, faculta oportunidades, dá a cada um de nós a condição de alcançar aquilo que estamos pedindo. Mas muitas vezes não sabemos pedir, pedimos errado, pediu a cabeça. Acaba assim com o projeto de Deus. Porque Deus levantou João Batista com um propósito. E Satanás usa uma mulher para tentar anular o propósito de Deus.
E tem hora que Deus te dá a oportunidade para o propósito dele prevalecer sobre a sua vida. E Satanás toma frente para anular um propósito de Deus, um projeto de Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e aquilo que Ele determinou vai acontecer, porque está escrito, e eu creio, não dizendo, nem sei eu que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Quando Satanás pensou que estava calando João Batista, os céus estavam dizendo, ele encerrou a sua carreira, perdeu a cabeça, mas recebeu a coroa da justiça. Deus está dizendo para você ainda que ele acha que você perdera. Deus está dizendo, você vence quando você obedece o propósito e os planos de Deus, ainda que muitos. Que valeu ser tão fiel e perder a cabeça? Não fui fiel ao homem, fui fiel àquele que me chamou. Eu falo lá, tem hora que a gente fala demais, aí assim, cuidado, pastor, perder a cabeça. Assim, a minha cabeça já tem um dono, a minha vida já tem um dono. Não estou preocupado se eu perco, eu estou preocupado em agradar ao meu Senhor. Ele que abre as portas para eu passar, Ele que cria circunstância para eu alcançar. E Deus está dizendo para você hoje, a porta se abre, saiba pedir. Salomão pediu sabedoria, Esther pediu oportunidade, prepara o banquete, eu tenho que livrar um povo, eu não tenho condição, mas se tu abrir a porta e entrar na presença do rei, me dê sabedoria para alcançar o propósito que tu me colocaram no palácio. Deus Santo, aleluia. Muitas vezes Deus coloca a gente num lugar e a gente não sabe o que fazer, não é isso? E quando foi apresentado a ela o plano para a destruição do povo, desculpa, não vou me meter nesse negócio não. Mas aí o tio dela falou assim, quem sabe o Senhor te colocou nesse negócio aí para este fim. Aí pesou no ombro daquela mulher. Eu vou jejuar e orar, já que tem esse... Até então não estava nem pensando nisso. Eu estava até falando lá, eu sou pastor, né? Eu estava até falando que eu já ouvi muito pastor falar assim, eu não quero apacentar ovelha que não quer ser apacentada. Eu não quero cuidar de pessoas problemáticas. Eu quero só facilidade. Muitos pastores falam assim. E quando o Senhor fala com o Pedro, assim, Pedro, tu me amas? Você também as ovelhas. Tu me ama? Apacenta meus cordeirinhos. Não apacenta os bons, né? Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso. Aí as pessoas regalam o olho, mas meu pastor falou isso, o pastor falou aquilo, assim. A palavra mandou você apacentar. Então Deus coloca muitas vezes você em um lugar e você não está sabendo por que Deus colocou. A porta foi aberta, você entrou e está ali. E ela não sabia. E ela ora e Deus abre a porta para que ela seja canal de bênção, não só para ela, mas para uma multidão. Deus quer abençoar você e muita gente através de você. Mas sabe pedir, ela pediu, Deus abre a porta se abriu. E ela, quando foi facultada, ela pede. Eu quero fazer um banquete. Eu quero preparar um negócio. Eu não posso ser afoito a pedir a cabeça. Por que está pedindo a cabeça dele? Por que você quer que ele morra? Não, você que não. Calma. Deus dá estratégia para você vencer. Sabe aquele Deus? Eu não estou sabendo me lidar com essa situação. Me instrua. Eu tenho que ungir lá o outro rei, porque não está mandando. Como é que eu vou fazer? Vai lá e diz que vai sacrificar. E vai que a tua visita é de paz, não de guerra. Porque Saul não perseguiu Samuel porque ungiu. Porque ele pediu sabedoria. Se você pedir sabedoria, Deus vai te instruir. E o adversário não vai poder te alcançar. E você vai sair ileso da guerra. Porque o Senhor está contigo.
Muitas das vezes nós perecemos porque Deus faz acontecer e nós não sabemos o que fazer. Não sabemos como pedir. Não sabemos. Nessa manhã Deus está falando contigo. Saiba o que está a pedir. A Bíblia diz que Eliseu recebe um convite de Elias. Elias lança a capa sobre ele, chama ele lá, quebra tudo, mata, se despede da sua casa e segue Elias, está naquele ministério profético. E ele vendo aqueles desfechos das maravilhas que Deus usava Elias, e foi aberto um portal para ele, dizendo assim, ó, pede o que queres antes que for tomado de ti. Eu acho que ele fez assim, me dê a porção dobrada do teu Espírito. Minha chamada é profética, eu quero unção para ela. A minha chamada é para isso. Eu preciso disso que está na tua vida, para que eu seja igual a você, melhor do que você. Deus, a tua chamada é isso. Se prepara para isso. Peça a minha presença e eu estarei contigo. Ele diz, dura coisa você pedir, mas se veres quando for tomado de ti, assim sucederá. E aquele camarada disse, é esse o preço? Eu pago o preço. Mas eu tenho um propósito. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. E onde Elias ia, Eliseu ia atrás, dizendo, eu não posso deixar passar a oportunidade que foi me dada. Porque eu pedi, e se você fizer isso, vai acontecer. Então na manhã desse dia, sabe pedir. Se ele disse, faça assim, e você vai alcançar, faça. Porque o Senhor, ele não vai voltar atrás da palavra liberada. A teu respeito, a meu respeito, a favor da tua casa, a favor da minha casa. Porque Ele é Deus. Dura coisa dele. Ele recebeu. E Deus quer fazer você alcançar hoje o que está pedindo. Então, abriu-se o portal para aquela jovem. Beleza, encantamento, que podia alcançar o mundo. E só perdeu-se tudo isso com a cabeça. Talvez tenha muitas coisas para você alcançar. E por não saber pedir, vai naufragar um passo à frente. Como eu disse, 3 dias no máximo, aquela cabeça tinha que ser enterrada. Podia prolongar-se muito a bênção. E olha que ela recebe e vai dar para a mãe, transfere. E Deus está dizendo assim, eu quero te dar bênçãos duráveis, não passageira. Eu gosto sempre de falar isso. Não peça aquilo que você possa alcançar com as suas mãos. Não peça o que você pode alcançar através de alguém. Peça aquilo que Deus só possa lhe dar. Saiba pedir. Se é para pedir, peça direito. Se é para pedir, saiba pedir. Deus, eu quero desse jeito. Porque eu tenho um propósito na minha vida. Porque eu quero alcançar algo. Aleluia. Quando a filha de... Vou te dar um nome. Não. Daquele que foi tão a minha fé, agora como antes, como é o nome dele que eu esqueço? Josué e Caleb. Caleb, ele disse assim, e a filha pediu, né? Ele falou assim, Senhor, então a minha terra é seca aqui, eu quero uma fonte. Superior e inferior. Sabe pedir. Até deu terra, mas não tem água. Eu tenho, mas está faltando isso. Então ela soube pedir ao seu pai, eu preciso de fontes superiores e inferiores. Eu já tenho, eu quero agora que essa coisa que eu tenha vida e seja útil. Glória a Deus. Eu já sou, eu quero agora coisa para que essa coisa que eu tenha seja. Nas Aidorabaias. Eu já tenho uma casa, como eu cuidar da minha casa? Eu já tenho uma família, como cuidar da família?
Eu já tenho a empresa, como administrar essa empresa? Eu fiz um grande contrato, como fazer com esse grande contrato? Depois é que vem na hora aqui, Deus está dando. Veio agora, porque até eles não lembravam o nome do Caleb. Recebeu. O homem vence e recebe a filha. A filha vai, leva a herança, que é uma terra seca. Diz, pede. Vai lá, pede. Vai lá, pede. Porque senão a gente vai perecer naquilo que é nosso, a nossa bênção. Bênçãos superiores, bênçãos inferiores. Eu quero. A porta está aberta hoje. Vai pedir cabeça. Vai pedir a cabeça ou vai pedir a bênção do Senhor que enriquece? Qual vai ser a tua petição na manhã desse dia que Deus está lhe facultando? Pede, eu vos darei. Quando a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho, ele clama, 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 filho de Davi, tem misericórdia. E a multidão manda ele calar, ele insistentemente. Sabe aquelas orações que você faz contínua, as pessoas já deixam. Mas você insistindo, aí Deus, o que tu queres? Por que está me buscando? Senhor, que eu torne a ver. Eu não quero recurso para amanhã, eu quero a vista para ter recurso depois, depois e depois. Porque ele estava pedindo ao homem recursos para alimento. Mas quando chega diante de Deus, eu quero é vista. O dinheiro não compra. O dinheiro não me dá, mas o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso. Que eu possa ter a condição para ver e alcançar os degraus elevados que tu estabelecera para mim. Então, na manhã desse dia, tônica a porta se abriu. O que você vai pedir? Qual será a sua petição? Porque Deus está pronto a te atender. Não vá com segundas intenções ou querendo agradar a outro. Queira agradar ao Senhor. E Ele vai fazer com que aquilo que você pediu aconteça. Eita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo. Não sei o que pedir. Ore e Deus vai te dizer. Ele vai te instruir. Em vez de cabeça, vai lhe dar uma coroa. Porque tu já tens a cabeça. Narachou, narabacharabas. Xerebio, rabaias. Já está pedindo o que já tem. Peça e eu vou te dar algo que você não tem. Mulher, se tu soubesse quem pede de beber, tu diria. E tu pediria e eu lhe daria água. Tem hora que você não sabe com quem está falando contigo nesta manhã. Abriu, peça. Se tu soubesse quem te pede, quem fala contigo te pede, dá-lhe, tu lhe pediria e eu lhe daria. Tem hora que a gente não sabe com quem está lidando. Se tu soubesse que eu tenho os tesouros escondidos para ti, tu me pediria e eu lhe daria. E Deus está falando mais uma vez, se tu soubesse que essa mensagem quer alcançar algo sobrenatural na tua vida, tu lhe pediria e Ele lhe daria, e você veria que só o Senhor é Deus, que abre para que ninguém feche e fecha para que ninguém abra. O Senhor está dizendo para você, não peça a cabeça de ninguém. Aleluia. Seja Deus. Aleluia, Deus. Não peça a cabeça de ninguém. Não peça a cabeça de ninguém. Dá-me a tua bênção, Senhor. Ele com a cabeça dele e eu com a tua bênção. Ele com a cabeça dele e eu contigo. O Moisés pede, Deus, a tua presença seja conosco. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Ele diz, eu vou ouvir a tua oração, irei contigo e lhe darei descanso. E olha que você pede companhia, se me pedir, eu estarei contigo, vou te dar descanso. A porta se abriu, qual será a tua petição?
alguns segundos para você pedir ao Senhor nessa hora. Começa a ouvir essa voz do Espírito. O que queres que eu te faça? Qual é a tua petição agora? Disse o rei para Esther. Ele está dizendo para ti, qual é a tua petição? Qual é a tua petição? Responda a ele. Não deixe ninguém ouvir, só ele ouça nessa hora. Para que quando você receber, diga, o Senhor ouviu a minha petição. O Senhor olhou para a minha aflição. Zacarias orava, ele só está oferecendo. As tuas orações têm sido ouvidas. Surpreende aqueles que acham que você não está aproveitando as oportunidades que Deus está te dando. Como orvalho que cai e produz na relva, na arabaia, fertilidade para que a semente desenvolva. Está sendo assim um Espírito nessa manhã sobre a tua vida. O que queres que eu vos faça, diz o Eterno nesta manhã? Pede e eu vos darei. É como uma chuva que cai sobre este lugar. Senhor, semeei-me para que eu estou regando com as minhas lágrimas, o chão está seco. Tanto tempo, meu barabacai. Eu estou fazendo tudo certo, Senhor, por que não acontece? O orvalho está vindo, narabacarabá. O Senhor não está caindo, nerebácia, sobre a tua semente na manhã deste dia. Muito tem as bênçãos do Senhor como tardia, diz as Escrituras. Como aquele que semeia, espera, e Deus disse, chegou a hora. Narabá e Assai, ficai de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Coloca a mão no seu coração. Porque só quem esquadrinha corações está aqui nesta manhã, o Rei. Eu não ouvi a tua petição, mas por certo Ele ouviu a tua petição. Eu não escutei o sussurrar de tua alma, mas Ele escutara nesta manhã. E diz a Bíblia que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Ele está dizendo assim, tu está esperando em mim, ouvir a tua oração. Eu estava falando com a Vitória, vou falar como Deus falou para Daniel. Homem muito amado e desejado, desde o primeiro dia em que dobraste o teu joelho. Deixa eu ouvir a oração. Aleluia. Glória a Deus, Pai. E por causa de ti ouvi. Aleluia. Glória. Feche os seus olhos. Aleluia, Deus. Agradecido é o teu nome. É manhã de receber de Deus e não do homem. Aleluia. É manhã de alcançar em Deus e não do homem. Eu sei que tem coisas que parecem absurdas e impossíveis. E tem coisas que o tempo já levou como o mar que leva aquilo que nele cai. Afundou. Não tem mais como submergir. Caiu a lâmina do martelo, do machado na água. Aonde caiu? Caiu ali. Lançou lá e o machado, a lâmina flutuou. Pega. Na lavacai do repasse.
Naraide, Ribiana baixou de Rabaiaçai. Ele não podia, mas o Senhor fez flutuar para que ele tivesse. Ele vai fazer. Haverá testemunho, porque antes de sair de casa o Senhor falou comigo. Nasce de Biarabaiaçai. Lança fora o medo. É para ti mesmo a bênção, não é para outro. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou e que nos fez passar nos nossos processos para nos ensinar, e que abre porta para que ninguém feche, que cria circunstância, oportunidade que o homem não dá. Tu que nos faz chegar aonde tu queres. E a nossa petição hoje é: Senhor, ninguém pode fazer. Eu já estou aqui há tanto tempo à beira desse tanque. Não tem ninguém que me lance nas águas quando as águas é agitadas. Não alcancei ninguém para mudar a minha história, mas tu pode mudar hoje. Ninguém mudou quando sempre tem alguém na minha frente. Então, como tu dissera para aquele homem, diga hoje, pega e anda. Faz hoje acontecer o impossível. Tu facultou a ele e a mim nesta manhã que as portas se abram, que elas estejam abertas, e eu quero lhe pedir aquilo que eu não posso, aquilo que ninguém pode. Me faça alcançar nesta manhã. Não para me vangloriar, mas para que o teu nome seja glorificado. Não para que eu venha me soberbecer, mas para que o teu nome seja exaltado. Não para satisfazer desejo de ninguém, mas para que o teu nome seja exaltado. Não para que eu me vingue, mas para que o teu nome seja glorificado. Não para que seja passageiro, mas que seja permanente. Por isso, Deus, no nome de Jesus Cristo, atenta para cada petição nesta manhã. Tem horas, Senhor Deus, que as palavras nos fogem, mas a nossa alma, com gemido como pombo, está dizendo para ti: socorre. 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 É isso que tu quer, eu quero socorro. Não tem ninguém para me socorrer, socorre. Então nessa manhã socorre o pobre, o necessitado. Ajuda aquele que não tem força. Atenta para a oração desse povo, Senhor. Porque tu dissera no caminho: irei contigo e te farei prosperar naquele lugar. Que haja testemunho através da tua ação, do teu poder, da manifestação do teu Espírito. Recebe a petição de cada um, aquelas que estiver de acordo com a tua vontade, aquela que agradou a ti, como foi a de Salomão. Assim seja sobre a vida dele e dela nesta manhã, sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.